Chega mais, a história de hoje tem a ver com expectativa versus realidade. Uma brazuquinha embarca num relacionamento com um gringo com um sonho, ter uma família. Mas qual o preço desse desejo? Já eu conto onde essa história vai dar. Antes da gente começar, vou falar aqui da Vanessa Floriano, que é psicóloga e trabalha com pessoas que vivem fora do Brasil. Ela atende pacientes em vários países, homens e mulheres que vão viver no exterior e acabam se perdendo de si mesmos, não se reconhecem mais porque tudo muda. Era uma coisa no Brasil, às vezes o impacto da vida na gringa é tão forte que a pessoa simplesmente apaga quem ela foi. Aí entra em crise de identidade. Escuto tanta gente perdida, já não sabe o que quer, com vazio, sem saber para onde ir ou até mesmo como recomeçar. A Vanessa tem ferramentas para lidar com isso, através da escuta, do cuidado, da validação do sentimento, que isso é importante, ter alguém que nos entenda. Ela ajuda a reorganizar o que está se passando por dentro e abrir espaço para uma vida que volte a fazer sentido por fora. E aqui no podcast a gente tem parceria também com escritórios de imigração na Espanha, na Itália, em Portugal, Alemanha, Hungria, Polônia e Áustria. Todos os contatos, tanto da Vanessa quanto das advogadas e escritórios de imigração, todos eles estão na descrição desse episódio. Só clicar e falar com elas. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Flávia. Flávia vem de uma família disfuncional. O pai viajava muito, quase não ficava em casa, totalmente ausente. E, para piorar, traía a mãe. Quando Flávia ainda era pequena, o pai dela teve um acidente no trabalho e aí, por conta disso, ele ficou mais em casa. Mas em vez da família se unir, não. Ele arrumou de vez outra mulher e foi morar com ela. Largou a mãe da Flávia com 5 filhos para criar. Por causa disso, a Flávia cresceu com o pensamento certo na cabeça dela. Ela pensava assim: eu quero ter uma família para mim. Quando eu casar, eu quero que seja diferente. Mas a gente não controla o futuro, né? Quando a Flávia ficou adulta, ela conheceu um cara e eles se casaram e tiveram um filho, na real uma filha. Uns anos depois de casada, ela descobriu que o marido estava traindo ela, quero dizer. A história da mãe estava se repetindo aqui, só que Flávia não aguentou não, separou. Foi uma separação complicada e, para piorar, ela morava numa cidade pequena, quero dizer. Não tinha aquela coisa de separar e falar, não quero te ver nunca mais na minha vida. Não, cidade pequena sabe como é que é, né? Uma hora ou outra a gente tromba com todo mundo. Aí ela pensou assim: nessa cidade não tem lugar para nós dois. Flávia começou a pesquisar na internet alguma cidade boa para ela se mudar com a filha dela. E começou a aparecer alguns vídeos para ela de uma youtuber falando sobre a vida no exterior. Essa youtuber contava lá que teve uma infância muito parecida com a da Flávia e teve também um casamento que não deu certo. Aí essa mulher conheceu um francês e casou com ele. Esse francês assumiu os 3 filhos do outro casamento dessa youtuber. Ela mostrava como o francês era tudo de bom na vida. A mulher mostrava a vida dela, mas Flávia enxergou o quê? A vida incrível. Filhos, marido, todo mundo unido, tudo em harmonia. Daí Flávia foi estudar uma forma de sair do Brasil. Tentou intercâmbio, tentou trabalho voluntário, tentou Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Nada deu certo. Ela falou assim: era final da pandemia e tinha muita restrição contra brasileiro. Não estava aceitando muito fácil. Como a Flávia não conseguia sair do Brasil, ela seguiu vendo a página dessa youtuber. A mulher fez um vídeo sobre a vida fantástica dela e passou o site onde ela tinha conhecido o marido maravilhoso. Flávia ficou curiosa, entrou no site, fez o cadastro e conheceu um belga. A foto desse belga era um cara de terno, bem arrumadinho. Flávia gostou. Ele tinha 39 anos. Ela era um pouco mais nova, mas ok, legal. Ele bebe. Flávia não bebe, mas ok também. Essa parte ela não gostou, mas achou que podia dar uma chance pro cara. Ela pensou: o único jeito de saber mais sobre ele é dando ali uma oportunidade. Bom, no primeiro contato deles, o belga pediu para ela falar de vídeo. Ele queria saber se ela era de verdade, se ela era uma pessoa que estava... a mesma pessoa que estava na foto ali daquele aplicativo de relacionamento. Eles fizeram a ligação, mas ele
Bom, ele não era bem como na foto, ele era mais velho, não era bem o que ela queria, mas ok. Conversa vai, conversa vem. Ele fala que não estudou. Flávia é professor, então isso era um ponto importante para ela. Ele falou que trabalhava muito, que tinha 2 empregos, enfim. Flávia achava que para ela conhecer o cara de verdade, ela tinha que dar uma chance para ele. Ele não era quem ela procurava? Não. Mas ela queria dar uma chance e tentar e ver onde que isso ia dar. Eles foram trocando mensagens até que o cara começou com os papos eróticos. Isso na primeira semana que eles estavam se falando. Flávia cortou de cara e disse lá: essa imagem aí que você tem de brasileira, não sou. Não são todas que são desse jeito que você pensa. Essa cortada deu uma esfriada no relacionamento deles ali. Deu, mas por pouco tempo. Seguiram se falando, ela no Brasil, ele na Bélgica, até que a mãe dele foi internada no hospital em estágio terminal de câncer. Mas aí você me pergunta, o que a Flávia tem a ver com isso? Eu vou explicar. Vou dar um nome aqui para esse homem. Vou chamar ele de Jean. Jean era separado da esposa e tinha 2 filhas. Era ele que cuidava das meninas a maior parte do tempo. Como ele trabalhava muito, quem ficava com as crianças era a mãe dele. Só que agora a mãe estava no hospital e Jean precisava de alguém para ajudar com as filhas dele. Quem era essa pessoa? Flávia. Ele falou assim: se eu pagar sua passagem, você pode vir aqui ficar com minhas filhas por umas semanas para eu poder trabalhar? Flávia ficou sensibilizada. Poxa, as crianças lá sozinhas, ela podia dar essa ajuda para ele, claro. Já aproveitava e conhecia o Jean pessoalmente. Passeava na Bélgica. Ela me falou assim: eu falava inglês, eu sabia o básico para me comunicar, eu tinha dinheiro, então se acontecesse qualquer coisa, eu podia ir para um hotel ou vir embora para o Brasil. Pois Jean pagou a passagem e Flávia partiu à Europa. Só um detalhe aqui. O combinado era o Jean pagar a passagem da filha da Flávia também, mas de última hora ele disse que não tinha dinheiro para pagar as 2 passagens. Aí a filha dela ficou na casa com uma tia e a Flávia embarcou. Ela desceu em Paris, estava deslumbrada, pegou um trem até Bruxelas, que é a capital da Bélgica, e foi ficar na casa da mãe do Jean junto com ele. A casa do Jean estava reformando. A partir dali, a relação dos 2 virou namoro. Quero dizer, era um namoro virtual e ali virou uma coisa mais compromisso mesmo, tipo, estamos juntos. Um namoro que eu diria não convencional, mas vamos lá que vocês vão entender. Ele saía de manhã para trabalhar, ela ficava em casa cuidando das crianças. Flávia é professora da 4ª série, então ela gosta desse cuidado. Só que ela cuidava também da casa, das roupas. Flávia foi no hospital conhecer a mãe dele, gostou bastante da mulher. Não parece que eu estou descrevendo um namoro de 2 meses, né? Parece mais um casamento de 20 anos, mas era isso. Rolava um fuque-fuque? Rolava. Era bom? Ela não falou, mas ela falou para mim só que não tinha do que reclamar. Bom, isso foi em setembro de 2022. Ela ficou 15 dias na Bélgica e depois disso voltou ao Brasil. Mas voltou já com uma data para a próxima viagem. Em dezembro desse mesmo ano, ela ia voltar para a Bélgica. O Jean falou assim para ela: não deu muito tempo da gente passear dessa vez, eu tinha que trabalhar, mas em dezembro vou reservar um hotel só pra gente. Vou te levar para conhecer uns lugares bonitos. Minha mãe vai estar lá em casa. Quer dizer, em dezembro, eles iam voltar a ser um casal de namorados. Jean sabia que Flávia tinha dinheiro guardado. Aí falou para ela: paga a passagem no seu cartão e depois eu te reembolso. Passagem para ela e para a filha dela irem para a Europa. Assim, dessa vez a Flávia ia levar a filha junto. A menina tinha ali por volta de 7, 8 anos. Mas chegando lá em Bruxelas, que hotel que nada, que passeiozinho de casal que nada. Foi todo mundo para casa da mãe do Jean de novo. Detalhe, que não é detalhe. O AP tinha um quarto para Flávia com o Jean, as 2 filhas dele, mais a menina dela, mais a mãe dele. E a promessa de trabalhar menos também foi só promessa. Trabalhava o tempo todo e a mãe dele é que ia levar as crianças na escola. Gente, isso era dezembro, perto do Natal. Tava nevando. A mulher com câncer, em estágio terminal, levava as netas para a escola a pé. Flávia não aguentou ver aquilo e ela mesma se ofereceu para levar as meninas. Pelo menos, ela viu a neve.
Foi a única coisa boa que aconteceu. O Jean começou a reclamar da compra do mercado. Quando eles iam fazer compra, a Flávia pegava um chocolate belga. Ele achava ruim, dizia que ela estava gastando demais. A previsão era a Flávia ficar 50 dias. Deu 20 dias, ela falou que ia embora. Porque, gente, vamos combinar. A primeira vez que ela foi para a casa dele, estava tudo certo. Ele pagaria a passagem e ela cuidaria das filhas dele. Se é bom ou ruim, eu não sei, mas foi o combinado. Agora, na segunda vez, não. Ela não foi para lá para trabalhar. Não foi. Para mim, isso não é namoro, nem férias. Isso é trabalho. E pior, não remunerado. Pô, a mulher tá na Bélgica. Ela queria os chocolates belga, que não é caro, lá não. Mas ele achava ruim e dizia que ela gastava demais. Gastava demais por causa de compra de 100 euros. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 6 pessoas. 100 euros por semana. Ele chegou até a pedir 100 euros emprestado para ela para comprar umas coisas para casa. Mas enfim, Flávia cansou e falou que ia embora. Mas aí, Jean prometeu que ia tirar uns dias para eles. Na hora que ele viu que ela estava realmente indo embora, ele reagiu. Falou que ele conseguiu uns dias livres, que era para eles passearem. Cara, se a gente for contar o todo entre a primeira e a segunda viagem, ela já tinha passado mais de um mês na Bélgica e não conhecia nada. Isso porque a Bélgica é um país menor, é menor que o estado do Alagoas, no Brasil. Aí, beleza. Ela ficou e eles realmente foram passear. Foram para a praia no inverno, mas foram. Levaram as crianças em parques e depois de 2 dias, ele voltou a trabalhar. Conclusão. Flávia voltou pro Brasil revoltada, falando assim: eu não fui para lá para ser faxineira, babá, cuidadora. Tá certa, não tá? E tem uma coisa. Lembra que ela pagou a passagem e ele ia reembolsar? Pois é, adivinha. Então eu diria que Flávia pagou para trabalhar. Na Europa, mas pagou. Ela voltou pro Brasil e acabou o namoro. Fim. Até que 6 meses depois, ele entra em contato com ela, falando que ia mudar. Pedindo para Flávia ir para a Bélgica, que tudo ia ser diferente. Ele, inclusive, falou para ela que ia para o Brasil só para mostrar para ela que ele estava diferente e que era para ela voltar para a Bélgica com ele. Jean prometeu que ia ficar 45 dias no Brasil, mas acabou ficando só 10. Flávia fez de tudo para ele nesse tempo dele lá. Ela fez tudo o que ela gostaria que ele tivesse feito para ela. Ela trabalhava durante o dia, mas à noite sempre saía com ele. Ela levou o Jean para conhecer vários lugares, passeios, restaurantes, e ela pagou tudo. Mas calma, ele ressarciu. Ela me falou: eu queria mostrar para ele que eu era independente e que era possível se divertir e trabalhar ao mesmo tempo. Bom, Jean amou o Brasil e foi super bacana aí nesse período que os dois foram namorados de verdade. Foi tão bom que Flávia topou ir para a Bélgica de novo. Ele pagou, mas... Aí, gente, tudo igualzinho às outras vezes. Ela me falou assim: eu imaginei que ele não ia mudar, mas eu queria ir. Por causa das meninas, eu me apeguei muito às duas. No caso, ela fala das filhas do Jean, que também ficaram amigas da filha da Flávia. Ela falou assim: quando as meninas se conheceram, foi como se elas se conhecessem a vida toda. Viraram super amigas. Aí Jean pediu a Flávia em casamento. E Flávia aceitou. Ela me falou: eu sabia que as coisas iam ser assim, mas eu aceitei por causa das meninas. A mãe não era presente na vida delas, ficava com as meninas só de vez em quando. E a avó, que era quem de fato estava cuidando, bom, a avó estava muito doente. Eles combinaram de se casar no Brasil. Acho que foi 3 meses depois aí. Mas ele cancelou porque não conseguiu folga. Marcaram de novo e ele cancelou de novo. Desta vez, a desculpa era a Receita Federal, o imposto que tinha vindo muito alto e ele tinha que pagar. Aí Flávia, já de saco cheio da situação, foi orar. Flávia é cristã evangélica, pediu a Deus para dar um sinal. Ela estava numa situação assim: vou largar meu concurso, minha casa, meu carro, tudo que eu tenho para ir morar com o Jean na Bélgica. Será que isso é o melhor para mim? Bom, se ela estava esperando um sinal de Deus, Jean cancelou de novo a data do casamento. Eu acho que Deus deu um sinal. Aí Flávia falou para Jean que não dava mais, que era para eles pararem por aí. Ela disse: se você precisar de uma ajuda, pode pedir. Se as crianças precisarem de conselhos, pode falar para elas me ligarem. Mas a partir de agora, se quiser alguma coisa comigo, é como amigo. Ela foi legal com ele. Eu achei que ela foi bem legal. E ele aceitou. Fazer o quê, né?
Vida que segue, cada um no seu canto. Aqui a gente podia terminar a história e dizer: ela sofreu, mas né, fim de relacionamento é assim mesmo. Acho que ao todo eles ficaram aí 1 ano e meio juntos. Como eu disse, a história podia terminar aqui, mas não termina. Um tempo depois, Jean foi atrás da Flávia. Ele não foi atrás para dar feliz aniversário, ele não foi atrás no dia dos namorados, nem para perguntar se estava tudo bem. Ele foi atrás para contar para Flávia que a mãe dele morreu. Tá, beleza, que a mãe dele morreu e ele precisava conversar com alguém, não sei, tá triste, precisa de um colo. E a distância, né? Mas é um colo. Mas não. Vocês estão sentadas? Ele ligou para falar para Flávia que ele tinha mudado, para ela voltar, que as coisas iam ser diferentes e para dizer que as filhas dele estavam com saudades da Flávia. Na minha opinião, ele só ligou para isso. Já já eu comento essa história. A Flávia não cedeu, falou que não, não e não. Ele insistiu e ela não voltou. Beleza. Eles desligaram a ligação e fim de papo até passar 2 dias. 2 dias depois, Jean liga de novo. Ele jogava pesado, viu? Falou para ela que as meninas sentiam falta dela, as filhas dele. O cara sabia que ela era muito apegada às crianças. O cara sabia que ela queria uma família, que família era importante para Flávia. Aí ele batia nessa tecla. Quando ele viu que ela não cedia, ele apelou ainda mais. Jean falou assim para Flávia: se você não voltar, eu vou me alistar no exército para ir para a guerra da Ucrânia. Vocês escutaram isso? Se você não voltar, eu vou me alistar no exército para ir para a guerra da Ucrânia? Gente, para que eu quero comentar. Das duas, uma. Ou o cara perdeu o senso do ridículo e estava desesperado por ela e queria a Flávia de todo jeito e não importava o que tinha que fazer para estar com ela. Ou o Jean estava desesperado, mas por outro motivo. Ele não tinha com quem deixar as filhas para poder trabalhar. O que vocês acham? Eu não tenho dúvida. Só que se a intenção dele era afetar o emocional da Flávia, ele conseguiu. Flávia ficou mal, ela já estava até meio que namorando outro cara, comecinho de namoro, mas já tinha, sei lá, se libertado um pouco desse belga. Aí o homem afundou ela de novo, chantagem emocional. Ele falava assim: se eu for pra guerra, eu vou morrer, tá nas suas mãos decidir. Nas mãos dela? Como assim? Como eu disse, ela ficou mal, foi buscar ajuda psicológica, mas não cedeu. Aí a Flávia ficava vendo o Instagram das meninas para saber se ele estava vivo ou morto. Ela ficou paranoica. E Jean não parou não. Vez ou outra ligava para contar que a filha mais nova estava doente, que quando a mãe dele morreu, uma das filhas pediu para ficar com a Flávia, que a Flávia não estava valorizando tanto que a menina gostava dela. Ele ofereceu pagar passagem para a Flávia ir para a Bélgica de novo. Cada vez que ele ligava, ele vinha com um jeitinho diferente, tentando convencer ela a voltar. A Flávia não cedeu, mas como eu disse, ela ficou mal, porque ela achava que as meninas estavam lá largadas, ela pensava que podia ter sacrificado pelas meninas. Ela usou essa palavra mesmo, sacrifício, porque a relação dela com Jean, ela não acreditava mais não. Só se ele mudasse, sei lá, da água para o vinho. Não é o caso, né? Quando o Jean viu que não estava conseguindo convencer a Flávia por nada, ele pegou ainda mais pesado. Ligou para ela e disse que ia acabar com a própria vida. Que ele ia se... Vocês entenderam, né? E mais, falou para Flávia não falar mais com as filhas dele. Ele falou para Flávia que ia falar com as meninas. Ah, a Flávia não quer mais voltar, como quem diz. A Flávia não gosta mais de vocês. Isso acabava com ela, mas ela resistiu. Quando a Flávia mandou a história para mim, antes da gente conversar, ela falou assim: minha história não tem um final triste como as histórias que eu escuto, mas ela podia ter dado muito ruim. O que vocês acham? O que vocês acham que teria acontecido se a Flávia tivesse casado com esse cara e ido morar na Bélgica? Comenta aí. No lugar da Flávia, eu também ficaria com dó das meninas. Elas perderam a avó, elas têm um pai que trabalha o dia todo, a mãe que, ao que parece, não dá a mínima. Eu penso nas crianças também, mas, porém, contudo, todavia, isso tudo não é responsabilidade da Flávia. Eu não acho que ela esteja sendo egoísta nem nada disso, optando pelo seu próprio bem-estar.
A única pessoa que sim, ela tem que cuidar é a filha dela. Essa sim é a responsabilidade da Flávia. Já as filhas do Jean é problema do Jean. Essa é a minha opinião. Eu acho que a Flávia quis ter na vida adulta dela, né, na vida adulta, o que ela não teve na infância. Uma família unida. Como ela não teve, ela foi crescendo com a criança interna dela buscando isso a qualquer preço. Por fora, uma mulher adulta e por dentro, uma menina que quer ter um pai, uma mãe que se amam, que se respeitam. Quando ela conheceu as filhas do Jean, ela se conectou automaticamente porque era a realidade dela. As duas meninas estavam numa família disfuncional, do mesmo jeito que um dia a própria Flávia esteve. Então, quer dizer, ela não podia mudar a vida dela. Passou, já é adulta. Mas ela podia mudar a vida daquelas meninas e colocou essa responsabilidade nas costas dela, como se ela fosse a mãe das filhas do Jean. Como se ela pudesse salvar as duas. Sei lá, foi a leitura que eu fiz. Quando ela me contava dos dias que ela foi passear com as crianças na praia, nos parques, eu só conseguia ver a minha imagem mental dela contando é tipo ela criança brincando com as amiguinhas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu acredito que o que a gente vive na infância, a gente carrega para sempre. Ou pelo menos até descobrir e mudar, ressignificar, como dizem os psicólogos. Enxergar de forma diferente. E vamos combinar, esse homem não queria uma mulher. Eu acho que ele nunca quis. Ele queria uma pessoa para cuidar das filhas dele. Já que a mãe das meninas não cuidava, ele queria alguém que fizesse isso. Como ele não tinha grana, ele deve ter feito os cálculos que ficaria muito mais barato trazer aqui para a Europa alguém do Brasil para trabalhar de graça do que contratar uma babá na Bélgica. Acho que realmente fica mais barato. Sem contar aqui, não é só babá. Ela limpava a casa também. Tem um episódio que eu contei que os alemães veem a gente, nós brasileiras, como mulheres passivas, boazinhas. Então se liga nisso. Jean não é alemão, mas sei lá, se esse conceito não é comum entre os europeus. Tá aí uma coisa interessante de saber. Vamos fazer o seguinte, mulherada, ó o convite. Mulherada que é casada com um gringo, pergunta para eles, para os maridos, qual a imagem que eles têm das brasileiras, mas tem que ser a imagem que eles tinham antes de casar, não é de vocês não, é de brasileira de uma forma geral. Vamos fazer essa pesquisa aqui para ver se é isso mesmo? Se eles têm essa imagem nossa de boazinha, de, sabe, fofinha, passiva, que a gente aceita tudo de cabeça baixa? Vamos ver, vamos entender qual que é a fama das brasileiras aqui fora? Comentem aí pra gente a resposta que o marido de vocês darem, tá? Pra gente saber. Vamos fazer esse levantamento. Ah, tem uma coisa nessa história. Lembra que lá no começo, quando eles se conheceram, ele começou com uns papos meio pornográficos, pediu foto pra ela e tudo? Então, teve uma vez que eles discutiram sobre o fato dele nunca ter dinheiro, porque isso foi uma coisa que eu estranhei também. É até importante eu falar. Eu estranhei como que um homem que trabalha tanto, tem 2 empregos, não tem dinheiro para morar num lugar maior, porque praticamente ele mora de favor na casa da mãe. Ele disse que a casa dele estava reformando, mas não tinha obra nenhuma, estava fechada. Ele brigava porque estava gastando 100 euros por uma compra de mercado para 6 pessoas na semana. Ele fez a Flávia pagar uma das viagens à Bélgica. Quem trabalha do tanto que ele trabalha tem dinheiro, sim. Então onde é que está esse dinheiro? Vocês têm ideia? Alguém tem um palpite? Eu nunca descobriria. Ele assumiu para Flávia numa das brigas que ele gastava com garotas de programa. Então teve até isso nessa história. Ele saía com garotas de programa, por isso não tinha grana. É traição, não é? Eu acho que sim. Bom, como eu disse para vocês, o dia que eu conversei com a Flávia, ela estava em dúvida se agiu certo. Ela estava ali no começo de um novo relacionamento, mas por conta da pressão do ex, pressão não, né? Chantagem emocional, ela estava sem saber o que fazer. Só que aí, dias depois, ela me mandou uma mensagem pedindo para eu atualizar a história. Ela me contou que estava noiva desse cara do novo relacionamento. E que finalmente tinha tirado o Jean da cabeça. Ainda bem. Essa é a história da Flávia. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas.
Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.